Olá, nono ano, tudo bem? Hoje falaremos, na nossa aula de ciências, sobre a tabela periódica atual. No ano de 1913, o filósofo inglês Henry Moseley mediu a frequência das linhas espectrais de raio-x de 40 elementos químicos. A partir dos resultados encontrados, propôs a caracterização dos elementos pelo número atômico, ou seja, o que é isso? É a organização, como é a organização atual da tabela periódica. Segundo os experimentos, feitos em 1913, os elementos da tabela periódica é organizado seguindo a ordem do número atômico de cada elemento químico, ou seja, as linhas horizontais elas seguem a ordem crescente de cada elemento químico. Tanto que, se observarmos o primeiro elemento químico, aqui o hidrogênio, ele é o primeiro elemento químico e também possui o menor número atômico, né, igual a 1. Seguimos horizontalmente, encontramos o hélio com número atômico 2. Na próxima linha, encontramos o lítio, número atômico 3, o berílio, número atômico 4, o boro, número atômico 5, o carbono, número atômico 6 e assim por seguinte. Relembrando, o que é número atômico? Número atômico é o número de prótons que cada elemento possui, que cada átomo possui em seu núcleo. Em um átomo neutro, nós podemos dizer que o número de elétrons é igual ao número atômico. Interpretando, então, a tabela periódica. A tabela periódica, ela possui as suas colunas, que nós podemos chamar de famílias ou grupos, né? Cada coluna da tabela periódica. Então, onde nós encontramos as famílias ou grupos, né? Identificando cada coluna da tabela periódica. Por que esses elementos estão organizados, né, desta forma? Porque, como o próprio nome, né, família, esses elementos eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. E o que é possível identificar observando as colunas da tabela periódica. A coluna da tabela periódica, né, as famílias, elas possuem os seus nomes, algumas possuem nomes específicos, e esses elementos aqui da tabelinha, que possuem, né, essas famílias que possuem nomes, é a família 1, 2, depois nós pulamos aqui para 13 a 18. São os elementos representativos da tabela periódica. Aqui na representação central, essa parte de rosa, nós encontramos os elementos de transição. E uma informação também muito importante sobre as famílias ou grupos é que eles permitem identificar a quantidade de elétrons que possui a última camada de cada elemento, né, a sua camada de valência. Um exemplo, vamos seguir o exemplo aqui da família ou grupo que está em destaque, que é o grupo 1 dos metais alcalinos, e significa então dizer que todos os elementos desta coluna do grupo dos metais alcalinos possuem apenas um elétron na sua camada de valência, ou seja, na distribuição eletrônica, na última camada, todos os elementos desta família ou desse grupo terá um elétron na última camada. Na segunda, aqui que seria a família dos metais alcalinos terrosos, eles estão, né, localizados aqui e possuem todos os elementos deste grupo, possui apenas 2 elétrons na sua camada de valência. A tabela periódica também possui linhas. Estas linhas são os períodos da tabela periódica e é onde nós podemos, né, encontrar todos os elementos que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, ou seja, o hidrogênio ele possui número atômico 1. Na sua distribuição, ele vai possuir apenas uma camada K. Os elementos aqui da segunda linha, né, do segundo período, eles vão apresentar na sua distribuição eletrônica apenas 2 camadas, camada K e camada L. E assim por seguinte, né? Seguindo aqui temos 7 linhas que representam os
as 7 camadas eletrônicas, ok? Espero que tenha ajudado, vocês entendem um pouquinho melhor a organização da tabela periódica. Precisando, estarei aqui, é só chamar. Bons estudos!